Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, o webcast semanal da Mercado e Consumo, a principal plataforma de varejo e consumo do país. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e hoje, como vocês podem perceber, a gente está num estúdio diferente do habitual, um estúdio montado dentro do Latam Retail Show, evento realizado aqui em São Paulo, maior evento B2B de varejo e consumo da América Latina, e a Mercado e Consumo montou esse stand para fazer a cobertura completa de tudo o que acontece aqui nesta semana de setembro, tanto com relação ao congresso, às palestras, palestrantes nacionais e internacionais no palco do Latam Retail Show, quanto também com relação à área expositiva, que é justamente onde a gente está aqui com o nosso estúdio. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai falar agora de um estudo divulgado com exclusividade em primeira mão aqui no Latam Retail Show, um estudo feito pela PwC no Brasil, chamado O Poder da Escolha. E para falar sobre os insights, sobre os resultados, o que esse estudo traz aí de dica, né, de caminhos para o varejo, recebo aqui no nosso estúdio do Latam Retail Show a Luciana Medeiros, sócia líder da indústria de varejo de consumo no Brasil, da PwC. Obrigada, Luciana, bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer a gente poder bater o papo e compartilhar um pouco dos nossos dados da pesquisa Global Consumer Insights. Muito bom pra gente também, até porque o nosso público deve estar aí ansioso para saber o que esses dados novos dizem, né, desse momento do varejo, especialmente no Brasil. Conta um pouco pra gente do contexto, aliás, da pesquisa que é global, né, e esse recorte que vocês fazem aqui para o Brasil. Essa é uma pesquisa que nós fazemos desde 2010. Ela tem um histórico muito forte, tanto globalmente como com recorte aqui no Brasil. Então nós podemos olhar o consumidor brasileiro e inclusive comparar determinadas tendências com o global, para ver se ele está na mesma direção ou se em alguns pontos ele está mais inclinado a determinados aspectos do que do ponto de vista global. Então ela traz aí uma riqueza de dados para nós, para a gente poder olhar esse consumidor brasileiro. Foram quase 9 mil consumidores perguntados globalmente, parte deles brasileiros, são 25 territórios pesquisados. E ela traz aí uma série de informações. Na última, nós temos essa pesquisa e fazemos várias pulses ao longo do ano. A última pulse que nós fizemos no primeiro semestre, ela falou muito da era digital. Então, ela trouxe aí diversos insights sobre esse momento que a gente está vivendo, até depois da NRF, depois de nós vermos na realidade, passou a pandemia e a gente tem uma realidade hoje do digital realmente. Falavam antes, né, de que vai acabar a loja não vai mais existir, acabou, aí veio a pandemia, agora acabou de vez, não vai ter mais, é tudo digital. E na última NRF, aí nós também vimos isso na nossa última Pulse, é que é digital. Realmente traz aí uma série de aspectos. Então, nessa nova, ela traz um pouco da questão do poder da escolha. E o que é esse poder da escolha? É pensar antes do carrinho de compras ou antes do momento ali da finalização da compra, seja no físico também. Então, imaginar como o poder da escolha acontece antes mesmo da tomada final de decisão. E como que as empresas, tanto os varejistas como as indústrias, elas podem pensar nesse momento anterior ali à compra e trabalhar com isso junto com a sua estratégia. Muito bacana. A Luciana falou da NRF, que é a feira de varejo dos Estados Unidos, né, promovida pela National Retail Federation. Nós estivemos juntas neste ano de 2023 lá em Nova York, junto com a delegação da Gouveia Ecosystem, da Gouveia Experience, para a feira, e realmente de lá sai muita coisa que depois a gente vai acabar trazendo aqui para o mercado brasileiro, analisando até o que se encaixa ou não se encaixa, né? Mas essa escolha pré-compra aí, então, como, aliás, o varejo pode mapeá-la e ajudar, enfim, o cliente a fazer essa escolha ou a vir até ele, né? Alcançar esse cliente nesse momento. Bom, tem diversos aspectos que mostram esse consumidor nesse poder da escolha. Primeiro é o seguinte, ele mostra bastante que antes da compra ele vai primeiramente buscar informações, e o primeiro item que ele procura são os sites de busca. Isso na nossa pesquisa foi algo muito pontuado nos nossos indicadores, de que o primeiro que ele vai buscar são aqueles sites de busca. Ele vai olhar o produto que ele quer consumir, ele vai olhar o preço, então ele vai olhar diversos aspectos para poder evoluir realmente para o momento da compra, seja ela digital ou seja ela física. Então esse é o primeiro aspecto. Outros depois que vêm após os sites de busca, é também os sites da marca,
Então, também olhando o descritivo das informações que tem nos sites da marca daqueles produtos, independente de onde ele vai comprar, então ele vai buscar por isso. E depois outros sites até de lojas específicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, um site que é muito buscado é o site da Amazon. Aqui no Brasil, ele também tem uma busca, mas ele não está numa mesma colocação como, por exemplo, a dos Estados Unidos. Claro, né? A Amazon dos Estados Unidos ela já começou esse trabalho muito antes do mercado brasileiro. Então, esse é um primeiro aspecto importante em relação onde ele vai buscar e como ele espera realmente receber as informações relativas àquele produto que ele vai querer, que ele pode querer adquirir. E você falou aí da questão, por exemplo, de um site de marca ter um bom descritivo, ter o descritivo, né? Mostra a importância da qualidade dessa informação que está sendo mostrada para o consumidor, né? Exatamente. Um dado que a gente tem é que 63% dos brasileiros classificaram o mecanismo de busca como a principal fonte de informações. E os sites de varejistas individuais somam 46%. Então, depois, e além disso, a questão dos sites das marcas, que é um outro ponto que aparece, que ele realmente vai buscar o site da marca e ele considera a possibilidade de comprar hoje no site da marca. Nós temos um dado que 62% dos brasileiros afirmam ter comprado produtos diretamente de sites da marca. E 35% ainda não compraram, mas têm isso como opção de compra. Então você vê os sites da marca também tomando um outro tipo de posicionamento. Exato. Muita marca nem vendia, né, diretamente para o consumidor final e está indo na indústria, por exemplo, né, está indo nessa jornada de vender diretamente, né? Exato. E você vê nesse sentido diferenças com relação fora, por exemplo, o caso da Amazon que você citou como exemplo, né? Mas você vê diferenças de comportamento desse consumidor brasileiro com relação ao de outros países nessa busca inicial, por exemplo? Essa questão do brasileiro e muito do site de busca é algo que ele está maior, inclusive, do que quando a gente olha no global. Então, o brasileiro realmente... E acho que, fazendo uma relação aqui, pensando no contexto que nós vivemos, é que as pessoas hoje, no momento atual do país, elas buscam um melhor preço. Então, elas vão fazer essas pesquisas também olhando essa questão do preço, porque elas estão buscando. E nós temos um outro estudo que fala exatamente sobre esse aspecto de que hoje, independente da classe social, as pessoas elas estão mais sensíveis a isso. Mesmo uma classe A e B, ela está olhando melhor aquele preço. Então, ela vai realmente buscar mais, pensando no momento econômico que nós estamos vivendo, aumenta ainda mais, potencializa mais a questão dos sites de busca. Sim, minimamente vai pelo menos olhar se tem ali um preço mais interessante. Agora, tem um dado interessante para compartilhar, é que 51% dos brasileiros, eles, enquanto eles estão nos corredores físicos das lojas, eles estão ao mesmo tempo com o seu smartphone olhando para ver a informação do site, da própria loja ou da própria marca, comparando o preço, comparando dados daquele produto. Então, é realmente muito forte essa questão de você estar fisicamente na loja, mas estar com o seu smartphone olhando ali as informações, pode ser o preço, pode ser a questão do produto, dados do produto. Então, isso é também algo bem interessante, que remete para aquele ponto que a gente falou do digital, né? Exato, isso que eu ia falar, é um desafio posto, né, que não pode ser ignorado pelo varejo, de integrar os canais, né? Porque se esse consumidor está ali na loja olhando, e não só com relação a preço, mas informação mesmo do produto, né? Ter alguém ali que o atenda, que dê informação, como no site às vezes ele tem aquela informação detalhada, né? Ele gosta muito de comparar esse preço de imediato. E tem uma questão geracional aí em relação a ter uma pessoa que possa dar informações. Aqueles que são mais jovens, eles tendem a fazer uma compra mais digital. E aqueles que são de uma geração já com mais experiência, digamos assim, ele tende a consultar, querer um vendedor que possa dar informação ou ali a pessoa que possa orientá-lo naquele momento da compra. Então, e nós vivemos esse mundo, né, com as gerações, então a visão do varejista de estar pronto para esse tipo de momento físico, digital, de ter as pessoas adequadas, podendo fornecer informação,
é um pouco do que tudo junto e misturado, Totalmente, exatamente. Tem que estar preparado para todos, né? Exato. Exatamente. O que mais que você destaca para a gente aí da pesquisa? Bom, 46% do percentual que eu não comentei, eles fazem essa questão do corredor da loja quando eles estão comparando o preço. Tá. Então, quer dizer, dos 51 que estão lá dentro da loja já olhando o produto fisicamente digital, 46% estão focando também no preço. Tá? Acho que um outro aspecto interessante para falar é 8 em 10 consumidores afirmam que pagariam mais por alimentos produzidos localmente. Aí a gente traz o tema do ESG. Na nossa pesquisa anterior, na Era Digital, ele já trazia indicadores falando que o consumidor, ele olha já como é que as empresas se posicionam em relação a esse tema. E aí, em relação aos 3 temas, né, as 3 siglas, tanto ambiental como social, como questão de governance, então os 3 aspectos já estavam indicando na nossa pesquisa da Era Digital sobre essa demanda. E agora ela é ressaltada, imagina, 8 em 10 consumidores afirmam que pagariam mais por alimentos produzidos localmente e com menor pegada de carbono e itens feitos sob medida. Então, ele está realmente olhando esse aspecto do ESG com uma maior propriedade. Fazendo aqui uma relação de novo com a questão econômica que a gente vive. Nós sabemos que o momento atual, ele teve aí ao longo, né, dos últimos anos, e mesmo no primeiro semestre, um aspecto relacionado a temas de inflação, a restrição do poder de compra ali, né, realmente ter a disponibilidade do recurso para poder fazer a compra naquele momento. As pessoas estavam com questões de crédito, inadimplência. Então, a questão do ESG hoje, ela demonstra que existe um olhar muito específico do consumidor. Isso é fato. Agora, com o momento econômico, isso pode ser ponderado de que a pessoa naquele momento não possa exercer assim, com plenitude essa vontade que ela tem de escolher um produto que tenha ali uma melhor, né, questão ambiental ou outras questões ligadas ao ESG, porque ela tem uma restrição maior em relação à disponibilidade de compra. Então, isso pode acontecer no Brasil, porque isso é algo que, por exemplo, nossos clientes perguntam bastante, poxa, mas alguém vai pagar mais por um produto? Existe já uma tendência muito forte, o consumidor fala muito disso. Agora, nós não podemos esquecer o momento econômico que nós passamos e que nós, gradativamente, tem uma perspectiva melhor de diminuição da inflação, questões relacionadas à taxa de juros, o desenrola, que também ajudou na questão de tirar as pessoas do aspecto de inadimplência, que para o brasileiro é algo muito importante, que abala a sua confiança, seu temor de realmente poder fazer a compra. Então, esses aspectos a gente não pode desconsiderar, mas existe uma forte tendência quando a gente olha que 8 em 10 consumidores olham esse tema de uma forma, um diferencial. Você estava falando disso, eu lembrei, eu estou com a revista aqui, Mercado e Consumo impressa, que a gente está lançando aqui no Latam Retail Show, e em breve as reportagens da revista estarão disponíveis também no nosso portal, e a capa dela é uma entrevista com a Kate Anctil, que foi uma das palestrantes da NRF, geralmente ela palestra, né, em toda a NRF em janeiro, e na entrevista que ela concedeu ao Mercado e Consumo, ela falou exatamente dessa questão de que, especialmente os mais jovens, estão muito conscientes, mas são as pessoas que, pela idade, por estarem entrando no mercado de trabalho, não têm tanto dinheiro. Então, assim, a consciência nem sempre está andando junto com a prática, porque às vezes eles não têm a condição financeira de comprar esses produtos que têm essa questão ESG envolvida, né? Isso é muito emblemático, de fato, né? Ainda são produtos relativamente mais caros, geralmente. Exato, é o mesmo aspecto. Só que aqui no Brasil a gente está olhando, talvez não só para a faixa etária, mas sim para outras faixas de renda que ficam com o seu poder de compra mais restrito. Comprometido. Então, fica comprometido e a pessoa não pode fazer aquela escolha. E aí tem, por exemplo, o próprio consumidor das faixas C, D e E, ele já tem um aspecto em relação à escolha. Ele já não, já de longa data tem histórico disso e dados de que ele faz a escolha, por exemplo, naquele mês ele tem aquele dinheiro para comprar um sanduíche,
muitas vezes ele não quer arriscar, ele não vai experimentar um outro porque ele só tem aquele valor. Da classe A e B, ele pode experimentar, se ele não gostar, ele pode ir lá e experimentar um outro. Então já existe ali uma restrição maior no próprio modelo dele de consumo. Mas com o ESG é exatamente esse aspecto. Acho que estamos bem alinhados aí com o que ela coloca. Muito bacana, assim, como você falou, né? Tudo se encaixando aí, como a gente vai perceber nesse momento pós-pandemia, né? Tem alguns outros dados de ESG. 70% dos brasileiros dizem que aceitariam pagar mais por produtos mais sustentáveis e pagaria mais de 10% por produtos de uma empresa com reputação de práticas éticas, um produto biodegradável e descartável em casa, produtos feitos de materiais reciclados ou de alguma forma mais amigável. Sim. E um produto rastreável ou com uma origem bem transparente. Então, o consumidor brasileiro ele está muito atento a isso. Sim. E é algo que realmente as empresas, tanto a indústria como o varejo, não é só aquilo que é certo fazer. Sim. Além do que é certo fazer, o consumidor ele percebe muito isso. Ele se reconhece, tem um poder de ligação com as marcas, acho que muito forte. E essa questão de ESG, ela realmente já é uma realidade para o consumidor e para o consumidor brasileiro. Muito bacana. A gente vê na prática, né, o consumidor às vezes tendo reações negativas a marcas que eles, enfim, ficam sabendo que estão tendo práticas, por exemplo, com relação a trabalho, né, formas de trabalho e tudo mais. Quer dizer, ele está ligado realmente e tomando atitudes com relação a isso, tomando atitudes práticas que podem impactar no negócio, né, da empresa. Exato. O que mais que você traz para a gente aí da pesquisa? Tem um outro ponto de destaque interessante sobre vendas diretas para o consumidor. Eu falei legal. Um pouco da marca. Sim. E acho que tem um dado interessante em relação aos brasileiros, 51% a questão de reavaliação de assinaturas. Então, a economia é o fator principal para o brasileiro reavaliar aquilo, mas o fator-chave para cancelamento de não combinar com o seu estilo de vida. Olha. Então, até muitas vezes a gente fala, né? Não, cortou porque a economia piorou. Às vezes tem a ver também com como aquilo está relacionado com o estilo de vida em relação àquela assinatura. Um outro aspecto, a autenticidade dos produtos. Isso leva com que o consumidor ele vá para o site da marca, porque ele tem certeza que aquele produto ele está saindo diretamente da indústria. Então, 62% dos brasileiros compram nos sites diretamente da marca porque ele tem certeza da autenticidade do produto. Ele tem medo que aquele produto chegue na residência dele tendo alguma questão de falsidade, que aquilo não é um produto realmente da origem como ele imaginou daquela marca. Então ele vai para o site de compra pensando muito na autenticidade dos produtos. Isso é muito curioso. Nunca tinha pensado nessa questão quando a gente fala de direto para o consumidor, né? Da venda direto para o consumidor da indústria. A gente pensa, mais uma maneira de ela ter receita, ou dela ter... dela ser conhecida, às vezes, né? Saber mais daquele cliente, até não só ela ser conhecida, mas ela conhecer o cliente. Mas essa questão de autenticidade tem tudo a ver, né? Quer dizer, num momento especialmente que o consumidor se preocupa com isso, ele saber que ali, obviamente, ele vai ter acesso ao produto que realmente ele procura, né? Exato. Muito bacana. O consumidor brasileiro, ele realmente mostra ali tanto essa questão da autenticidade dos produtos, ele tem preocupação com a privacidade dos dados. Então, as pesquisas mostram que ele tem um receio tanto de comprar um produto falso, como também de como é que as empresas hoje usam os seus dados. Se ela realmente tem um local apropriado, se aquele dado não vai ser colocado na rede de uma forma indevida, se alguém não vai fazer alguma coisa com os dados pessoais dela. Então, ele está muito atento a isso, ele está preocupado com esses aspectos e com isso ele, claro, toma também determinadas decisões, tanto do ponto de vista da privacidade dos seus dados, como, por exemplo, também a questão de autenticidade de um produto. Muito legal. Você está falando de tantos aspectos aqui pré-compra, quando a gente fala o poder da escolha, né? Mas quais são os movimentos que o consumidor faz antes? Parece que não são tantos, mas são inúmeros, né? Vocês estão comprovando com a pesquisa agora que tem muitas questões a serem consideradas pelo varejo, né? Exato, e isso que nós quisemos trazer, porque na outra nós falamos muito da era digital, daquela hora do momento de compra na loja. E nós vimos por essa pesquisa, por essas informações, os dados, eles estão mostrando o seguinte: a estratégia da empresa ela tem que começar muito antes daquele momento ali da compra. Ela tem que estar ligada com o período que ele começa ali a procurar aquele produto.
ali o consumidor já vai guardando as informações que ele gostaria de ter para tomar a sua decisão. E às vezes também com a questão da restrição dos valores, ele vai estar olhando, né, tudo isso com um olhar diferenciado. Não é só preço, mas tem outras coisas envolvidas. Tem o preço também, né? Mas tem outras milhões de coisas envolvidas aí. O que mais? Bom, outro aspecto relacionado a devoluções. Então, esse é um desafio aqui no Brasil em relação ao custo e à logística. Então, aí nós temos diversos aspectos. Tanto a questão do custo logístico, o frete, que é um valor expressivo. Sim. A questão tributária. A gente não pode esquecer isso aqui no Brasil. Cada estado ele tem determinados aspectos, né, olhando hoje, determinados aspectos específicos em relação à sua tributação. Então, se você tirar esse produto de um lugar, colocar para vender no outro, e depois você ter a venda devolvida num outro lugar, isso faz com que o varejista ele tem que ter ali um momento da toda essa organização muito bem feita e com muita tecnologia, porque senão você pode ter problemas sérios, né, em relação à questão tributária. Então, um ponto importante em relação à questão de devolução. E tem um dado, mostra que 45% dos brasileiros apontam a necessidade de descrições mais precisas nos produtos. Então, ele também está ali de olho no que está falando aquele produto, como é que é a qualidade dele. Acho que hoje a gente teve uma evolução muito grande no mercado brasileiro, com uma série de temas, tanto do alimentar, mas de outros, colocando ali tarjas ou diversos aspectos em relação aos produtos. E o brasileiro, acho que ele está muito sensível a isso, porque quase a metade deles estão indicando que querem realmente uma embalagem que tenha uma descrição melhor dos produtos. E aí você está falando de produto físico mesmo, né? Que ele vai ver na prateleira. Na questão alimentar a gente teve por conta de legislação até, né? Obrigatoriedade e tudo mais, né? Algumas nem tão claras assim, às vezes, né? Mas mais por força da legislação do que, às vezes, por iniciativa de indústria e tudo mais, né? Mas, de fato, é um dos setores que tem mais detalhamento hoje de informação do que vários outros, né? Se a gente for pensar. Exato. Comparando com outros. E acho que tem um último aspecto também para compartilhar em relação aos adeptos da tecnologia. Nós vimos que uma surpresa foi que o brasileiro, ele está, mais da metade deles, que a gente considera como adeptos da tecnologia ou entusiastas da tecnologia. Então, o que é isso? O adepto é aquele que ele quer aumentar os gastos com o produto dele e ele é um usuário do metaverso. Ele tem grande interesse em chatbot, então ele tem um comportamento ali, ele é aquela pessoa que realmente gosta muito de tecnologia. E isso no Brasil, o percentual é de 21%, enquanto no global o número é 17%. Olha. E os entusiastas da tecnologia, 37% no Brasil e 31% no global. E o que é esse entusiasta da tecnologia? Ele gosta de experimentar antes da maioria das suas compras e com a tecnologia. Então, eles gostam de fazer aquilo de olhar a loja física com o celular. Ele não usa o metaverso, mas ele tem interesse em chatbot. Então, ele já começa a demonstrar aquela evolução mais forte para o aspecto de tecnologia. E tem, claro, aqueles que são tolerantes e aqueles que são resistentes. Que como a gente tem um percentual maior no Brasil, é claro que comparado com o global, ele é menor. Então eu tenho 28% de tolerantes com a tecnologia e 13% apenas resistentes. E no global eu tenho 31% com 22%. Então a gente olha esse consumidor hoje brasileiro, ele está gostando de experimentar essa tecnologia. Sim. Então ele está gostando de ter chatbot, de interagir, de ter ali aquela informação. É algo novo, mas mostra aí uma tendência bem interessante. Interessante comparando com outros países, né? Com o global, pelo menos. Exato. O brasileiro tá a ser esse early adopter aí de várias tecnologias, né? Gostar mesmo, né? Está gostando de experimentar tudo isso. E é claro que ele vai usar isso e ver como é que o mais tradicional é aquela questão da compra com a menor fricção possível. Sim. Então, usando todas essas possibilidades e tendo a melhor experiência de compra que ele considerar. Muito bacana, estudo riquíssimo, né, apresentado por vocês, pela PwC aqui no Latam Retail Show. E super obrigada por dividir com a gente aqui tantos insights.
acho que para quem está ouvindo, acompanhando a gente aqui, tem muita lição de casa a ser feita aí, né? Ver o que está sendo feito, o que não está, prestar atenção aí aos próximos passos e se atentar realmente a esse momento bem anterior à compra, que, enfim, às vezes o varejista não se atenta tanto, se preocupa mais ali na efetivação, mas a escolha vem de muito antes, né? Vem de vários momentos, várias jornadas anteriores, né? Luciana Medeiros, sócia líder da indústria de varejo de consumo no Brasil da PwC, super obrigada pela presença aqui no nosso estúdio no Latam Retail Show. Muito obrigada, foi um grande prazer. Prazer é nosso. Aqui termina mais um Bora Varejar, seu webcast semanal aqui da Mercado e Consumo, esse especial feito dentro do Latam Retail Show 2023. Você acompanha também a cobertura completíssima deste evento no nosso site, nas nossas redes sociais e vários vídeos, entrevistas também no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.